Pediria aos irmãos a gentileza de deixarem as vossas Bíblias abertas, aí em Lucas capítulo 17, do versículo 20 até o versículo de número 37. Jesus disse essas palavras: lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Essas palavras, Jesus as disse a partir de uma pergunta legítima, uma pergunta que exigiu que Jesus fizesse um desdobramento e trouxesse uma orientação, uma exortação, uma explicação que nós aplicamos também à igreja de Cristo hoje. E essa pergunta está no versículo 20 da leitura que fizemos no capítulo 17 de Lucas. Interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Então Jesus recebe uma pergunta dos fariseus, e agora ele passa a explicar. Então, meus amados, a explicação de Jesus aqui, ela tem como objetivo mostrar que o reino de Deus, ele é primeiramente espiritual. E depois, ele vai acontecer, literalmente, após a grande tribulação, quando for ser inaugurado o milênio. E ele então explica, e Jesus faz explicações aqui, que realmente, para aquela época, foi algo inusitado, que tirava eles de um paradigma, tirava eles de certos pensamentos arraigados, profundos. Quando Jesus diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior, não vem. No versículo 28, ou melhor, no versículo 21, ele diz: nem dirão ele aqui ou ele ali. Aí então ele diz: porque o reino de Deus está entre vós. Então ele estava perguntando sobre o reino de Deus, e Jesus estava falando que o reino de Deus não vem com aparência, mas que esse reino já estava no meio deles, que era acessível a eles, e que de fato já estava esse reino de Deus em alguns corações. E aí, meus irmãos, ele continua explicando, porque eles tinham na mente que quando o Messias viesse, ele ia estabelecer esse reino na terra, e ia tirar Israel dos domínios das nações, principalmente naquela época, estava sob o domínio de Roma. Israel era vassalo, estava no domínio, e eles queriam se livrar disto. E ainda hoje, o que os judeus querem e esperam? Que o Messias venha, que esse reino aconteça, que esse reino aconteça. Você chega lá em Israel hoje, em Jerusalém, você vê lá os judeus, todos clamando, orando, e esperando que o Messias venha. E eles têm essa convicção, que o Messias virá e vai instaurar o reino de Deus aqui na terra. E vai livrá-los das perseguições das nações, das bombas que lá estão caindo, de todas essas agressões que estão acontecendo contra eles, já que o mundo quase inteiro se volta contra Israel. E a esperança deles, a certeza é que o Messias virá. Mas Jesus aqui já, naquela época, estava dizendo que o reino de Deus já estava com eles, porque Jesus estava lá,
Ele era o Messias. O reino de Deus já estava lá, de uma maneira espiritual. Os judeus não souberam interpretar as profecias, que Jesus vinha, numa primeira fase, para tratar com o mundo e tratar com os judeus, principalmente, na questão espiritual, de libertá-los do domínio do pecado. E depois, numa segunda etapa, ele viria para estabelecer esse reino, literalmente, assentar no trono de Davi, e isto vai acontecer. E Jesus explica isso para eles. Jesus sabia que esta pergunta aqui, que estava lhe sendo feita, dizia respeito ao reino literal, mas ele estava explicando que eles tinham que entender isto naquele momento, porque se ele não entendesse, eles iam perder esta oportunidade, e não teria o reino de Deus neles, que eles precisariam aceitar a Cristo, receber o Messias, que estava ali. Então Jesus explica essas duas fases. Ele diz que nessa primeira fase, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Parte B do versículo 20. E o versículo 22, ele disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem, e não o vereis. Ele está falando agora quando Jesus já não mais estará aqui, ou estaria ali, porque ele tinha uma missão para cumprir, esse tempo seria cumprido, e depois ele voltaria. E eles então ficariam esperando que esse reino se estabelecesse, mas ele tinha a oportunidade de encontrar com Jesus agora, tinha a oportunidade de entender que ele veio para libertá-los primeiramente, no sentido espiritual, libertá-los do jugo do pecado. Então ele explica esta primeira fase, que ele já estava ali, o reino de Deus está entre vós, no versículo 21. O reino de Deus está entre vós. E agora no versículo 24, ele mostra que haverá sim essa segunda fase, quando ele vai voltar, e aí haverá um livramento político para a nação também. Porque como o relâmpago ilumina, versículo 24, como o relâmpago ilumina desde uma extremidade inferior do céu até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. A primeira vinda de Jesus, ele veio, ele mostra que o reino de Deus é sem aparência, porque ele estava aguardando um rei, que viesse, quem sabe, sentado em cavalo fogoso, com um grande exército, muito bem preparado belicamente, e trazendo livramento para Israel. Mas isso não aconteceu. Ele veio para livrá-los do exército do inferno, para livrá-los do pecado, desse domínio, e não só eles, mas primeiro eles, e também a todos. Eles precisavam crer que o Messias estava ali. Agora, uma vez que isso acontecesse, ou mesmo não acontecendo, ele diz no versículo 24, agora que o Filho do Homem viria no seu dia, e aí agora ele não vai vir mais sem expressão, vai vir com sinais. Agora ele vem de uma maneira que todos vão ver. Agora ele não vem de uma maneira sem expressão, ele vai vir de uma maneira que o mundo inteiro vai ver. Ele virá em glória, e aí sim vem sentado em cavalo, vem com um grande exército com ele, e isso vai acontecer exatamente logo após a grande tribulação, quando ele vai instaurar aqui o milênio. E é nesse período que o Senhor Jesus restabelece a nação de Israel, livra Israel de
todos os povos, das forças que se levantavam contra esse povo, e nessa época será o anticristo com as suas nações confederadas, com aquelas união que o anticristo faz, e com o remanescente Deus traz o livramento para a nação de Israel, e estabelece o seu governo teocrático, e ele vai sentar no trono, e Israel, os judeus serão nesta época então os evangelistas do mundo. Mas aqui ele já está explicando, fazendo eles entender, a partir dessas perguntas sobre o reino de Deus. O reino de Deus já estava lá, eles tinham que entender isso. Mas infelizmente muitos não entenderam, e por isso ele veio para que eram seus, e os seus não receberam, eles não entenderam. E esta é a razão porque Israel sofre até hoje, e eles estão lá aguardando o Messias. Então Jesus, quando entra nesse assunto, ele faz aqui uma ligação de algo que aconteceu na época de Noé e na época de Ló. Na época de Ló. Ele fala no versículo 26 e 27, que esta segunda vinda dele vai ser semelhante ao que aconteceu nos dias de Noé. Assim será também nos dias do Filho do Homem. Como comia, bebia, casava e dava-se casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio e consumiu a todos. Em seguida, ele associa esse assunto com Ló, porque nós queremos falar sobre a mulher de Ló. Acabei de ler 2 versículos, irmãos, o 32 e o 33, lembrai-vos da mulher de Ló, que é o que queremos aplicar à igreja. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que perder, salvá-la-á. Então ele associa os dias de Noé, o que aconteceu lá naquele dilúvio, 300 anos depois, acontece a destruição de Sodoma e Gomorra, no caso de Ló. E aí ele diz no versículo 28 e 29, e o 30, como também da mesma maneira, está falando que aconteceu lá com Noé, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então ele está falando para os judeus que fez a pergunta sobre o reino de Deus. Ele explicou a primeira fase, que ele estava lá, o reino estava lá já, de uma maneira sem aparência, e eles não receberam, porque esperava que as coisas fossem de uma maneira extraordinária, que viesse de uma maneira bombástica, com Jesus vindo, bradando, destruindo Roma, destronando os imperadores, mas não é isso que aconteceu. Então, aquele Messias para eles, não era o Messias que estava aguardando, mas Jesus continua explicando, e fala da sua segunda vinda, e aí ele traz a questão de Noé, e a vinda dele, ou a minha vinda, a minha volta, a segunda volta minha, será como foi nos dias de Noé. E o que ele está retratando quando ele fala nos dias de Noé e nos dias de Ló? Está retratando livramento e juízo. Livramento e juízo. Porque Ló se salvou. Noé e a sua família também se salvaram. Mas teve juízo naquela época. Houve juízo para aqueles que não ouviram, não receberam a palavra, tiveram a oportunidade, como eles estavam tendo aqui, mas não atentaram para o que estava sendo dito. E aquele povo da época de Noé morreram no dilúvio. E Jesus está dizendo que assim também será quando ele vier.
Não virá mais sem expressão, virá com poder, porque agora é juízo para muitos. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comia e bebia, casava e dava-se em casamento. Ele está dizendo que naquela época tudo acontecia dentro da normalidade. Os homens comiam, os homens casavam, davam-se em casamento, ou seja, um casamento, mesmo não tendo aqui um conhecimento mais profundo da responsabilidade dele, mas é casamento, estavam casando. Hoje muitos estão se dando a casamento, casam, mas não procuram entender o que é o casamento de fato, mas estão casando, como todo mundo casa, e as coisas estão acontecendo. E é uma verdade que quando ele repete no versículo 28, 29 e 30, ele diz a mesma coisa, como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, como o mundo está fazendo hoje. Todo mundo compra, vende, negocia, um para lá, outro para cá, e é vida que se segue. Tem terremoto, tem peste, tem pandemia, tem guerras, mas os homens continuam comprando, vendendo, casando. Ninguém parou de fazer essas coisas pelo que está acontecendo no mundo. Então, quando isto acontecer à volta de Jesus, o mundo vai estar sendo assim, com guerra, tendo terremoto, fome, peste, mas os homens continuam casando, dando-se em casamento, comprando, vendendo, como nós estamos vendo hoje. O comércio, tudo que está acontecendo no mundo hoje vai continuar acontecendo. Não tem nada extraordinário que vai parar tudo e ninguém vai fazer mais nada. É isso que está dizendo o texto. Vai continuar acontecendo. Esses sinais que estão acontecendo, que nós estamos vendo, não estão parando os homens de comprar, de vender na sua totalidade, não. E também não está impedindo os homens de casarem. O casamento continua. E assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Jesus estava querendo falar aqui que as coisas vão estar acontecendo e de repente ele vai vir. O elemento surpresa. Então ele associa esses eventos para mostrar que é um elemento surpresa à volta dele, que ele não marcou o dia, mas também haverá livramento e juízo nesse tempo. Juízo para quem não guardou a palavra dele, não quis andar com ele, e livramento para aqueles que andam na sua palavra, que guardam a sua palavra. Quando se diz respeito aos judeus, aqueles que serão os remanescentes, porque uma grande parte dos judeus nessa época serão destruídos pelo anticristo. Não é o foco agora de falar desses eventos escatológicos, mas a preocupação é fazer uma aplicação à igreja, quanto à mulher de Ló, porque isso também tem para nós uma exortação, algo que a gente pode aprender dentro desse texto que Jesus estava se referindo aos judeus, quando diz lá, por exemplo, que estarão 2 no campo, um será deixado, outro será levado, 2 na cama, um será levado, ser deixado. Muitos aqui entendem que está falando do arrebatamento, mas não é o arrebatamento, que ele está dentro de um contexto aqui dos judeus, dos sofrimentos que aconteceu na época de Noé, do dilúvio que veio, e que muitos morreram, muitos foram levados pelas águas, muitos foram levados pelo fogo de Sodoma e Gomorra, e alguns foram deixados, salvos. Então aqui não está especificamente falando sobre o arrebatamento da igreja. É lógico que nós teríamos que recorrer agora a outros textos que falam sobre a volta iminente de Jesus, que não é o caso do que queremos aplicar à igreja hoje. O foco hoje está nesses 2 versículos que eu li. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perdê-la,
salvá-la. Veja, meus amados irmãos, que aqui há uma advertência para nós, há uma grande advertência. A Bíblia ensina a gente a olhar para Jesus, devemos olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, mas Jesus agora manda nós olharmos para a mulher de Ló. Há contradição nisto? Não há nenhuma contradição, porque o que ele está querendo ensinar é que devemos olhar para a mulher de Ló para não cometermos os erros que ela cometeu. Olhai-vos ou lembrai-vos da mulher de Ló. Nesse sentido é para você olhar para ela, para não cometer os erros que ela cometeu, porque de qualquer maneira nós também estamos esperando a segunda vinda de Cristo, que se dará para nós em duas etapas. Jesus só vai vir duas vezes, ele já veio uma vez e virá a segunda, só que a segunda vinda de Jesus, para nós, dentro da nossa interpretação, se dará em duas fases, uma fase invisível, que ele vem para a igreja, e numa fase visível, que ele virá com a igreja. Então, na fase invisível, é o arrebatamento, quando a igreja será arrebatada, quando Paulo diz que nós não vamos anteceder os que dormem, mas que juntamente com eles encontraremos com Cristo nos ares, haverá um arrebatamento. Foi quando ele disse em João 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Então ele prometeu que vai nos levar para morar com ele. Então, agora esta fase que eu quero aplicar aqui, a questão que ele chama a atenção sobre a esposa de Ló, é para a igreja também, essa aplicação é para nós. Nós devemos olhar para a esposa de Ló, para nós não cometermos ou incorrermos nos mesmos erros dela. E aí a Bíblia diz, olhai-vos para a mulher de Ló. E quais são os erros que esta mulher cometeu? É aqui que eu quero entrar com os irmãos. Então essa volta que eu estou dando aqui, é para chegar nos erros que ela cometeu, e que nós, como igreja, não devemos cometer. Primeiro erro, ela não deu valor ao privilégio de ser casada com um homem justo. Ló era um homem justo, mas pastor, ele estava morando lá em Sodoma, lugar de imoralidade, de homossexualismo, de tanta podridão. Pois é, estava lá, mas o que estava lá não estava no coração dele, assim como a igreja está no mundo, mas o mundo não está no coração dela. Se você pegar uma garrafa e fechá-la hermeticamente e jogar no rio Tietê é sujo, imundo, o que vai acontecer? A garrafa vai estar no Tietê, mas o Tietê não vai estar dentro da garrafa. Assim é a igreja. Nós estamos no mundo, mas o mundo não está dentro de nós. A Bíblia diz, lá em 2 Pedro 2,7, ele livrou o justo Ló. Ele livrou o justo Ló. Quem livrou? Deus. Deus livrou o justo. Ele era justo. Estava no mundo. Estava lá em Sodoma, um lugar pecaminoso, de tanta miséria, mas estava lá. E a Bíblia diz que ele estava enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis. Estava enfadado. O mundo não causa um enfado em nós? A igreja, aqueles que estão ainda vivos, sensíveis, não conforma com o mundo. Se na época era ensinado à igreja, não vos conformeis com este mundo, porque a igreja era sensível, estava viva. Hoje também, aquele crente que ainda está vivo, ele não conforma com o mundo. Mesmo que você vê tanta prostituição, tanta violência, tanta maldade, tanta injustiça, você não aceita isto. E por que você não aceita? Porque o Deus santo, o Deus justo, o Deus perfeito, o Deus amoroso, reina em você.
Esse reino de Deus habita em você, é vivo em você, e você não concorda com este mundo, e nós não conformamos com este mundo. É por isso que tem muitos crentes que sente também o que Ló sentia, sente cansado, sente aborrecido com o que nós vemos, e não vê a hora de um dia se livrar desse lugar, porque aqui a pecaminosidade, a licenciosidade, a libertinagem só aumenta, e a gente vai vendo como que as coisas vão tomando um rumo tão explícito. Aquilo que era velado, que era meia escondida, agora é diante dos narizes da gente. Um moço abraça na rua e dá um beijo no outro, isso é normal. Duas moças vêm vindo de mão dada, até às vezes duas mulheres mais velhas um pouco, mão dada, de repente se abraçam e se beijam diante da gente, está normal essa porcaria, para eles isso é normal, mas para quem ainda é crente espiritual, isto simplesmente é nojento, porque vai totalmente contra a santidade de Deus, a ideologia de gênero, quando se pregam que ninguém nasce homem ou nasce mulher, isso é uma construção do meio, e já tem pais tão tomados por essa ideologia, que ele está vendo que o filho dele é homem, mas está dizendo, não é homem não, ele que vai ver depois, essa criança vai ver depois se ela vai crescer, isso vai ser aquilo, isso é por conta dela. Essa é a mentalidade que está chegando no mundo, e tem muitos que já estão conformando com isso, e outros dizem, eu saí do guarda-roupa, agora eu assumi a minha sexualidade, nasceu homem, mas agora diz que é mulher, tomando hormônios, mudando o seu corpo, e estão lá no Congresso, criando leis, e um tanto de gente aprovando, e dizendo, isso é liberdade, é democracia, mas é contra Deus. No final, haverá juízo, é o que está mostrando aqui. E esta mulher, ela errou, a mulher de Ló errou, primeiramente porque ela não valorizou esse privilégio de estar casada com um homem justo. Ela, por certo, abraçou o que era lá de Sodoma, mas Ló não, ele estava enfadado daquela vida dissoluta dos homens abomináveis, e é o que eu penso que a igreja do Senhor também vive. Nós vivemos num inconformismo constante, irmãos. Você não aceita isto que está acontecendo aí fora, é um mal. Amamos essas pessoas, lógico, amamos e queremos que elas se salvem, pregamos para elas. Um dia foi perguntado para um pastor, pastor, mas e se o senhor tivesse uma filha homossexual? Eu amaria ela 100%, mas seria contra o que ela estava fazendo 100% também. Nós amamos as pessoas, e se tem um povo que ama, é a igreja, que prega, que ama, mas que não aceita, assim como Deus ama também, e não aceita o pecado. Então essas coisas vão acontecendo. Olha o Brasil, que ponto que ele se encontra, que ele está agora, mergulhado numa injustiça sem tamanho, numa crise sem precedente, por causa do pecado do homem, da maldade do homem, e Deus não está de acordo com nada disso, como também a igreja, nós não conformamos com isso. Então, irmãos, esta mulher, ela deveria ter valorizado o marido que tinha,
porque ele era um homem justo. Mas ela não valorizou, não deu valor a esse privilégio. E aqui eu chamo a atenção dos irmãos também. É algo relevante, é um privilégio numa família que tenha pelo menos um salvo, um crente. Numa família onde tenha pelo menos um salvo. Que privilégio. Porque, irmãos, aquela pessoa que está lá dentro daquela família, sozinha como crente, ela vai exercer a sua função sacerdotal, que é a função da igreja, vai interceder, vai orar para a sua família, e com o seu testemunho, com a sua vida, com a sua amabilidade, ela vai influenciando a família, e eles acabam aceitando aquela fé também, e recebendo a Jesus como seu Salvador, porque começa a ver que ele está mudado, está diferente, nada o mudava, mas olha, o Evangelho mudou ele, e a pessoa começa a crer no Jesus daquela única pessoa que é crente na família. Posso estar falando com irmãos que estão sofrendo hoje, sozinho como crente dentro de casa, na família, mas estão lá, e sabe o que acontece? Acontece aquilo que se passou por nós também. Alguém na nossa família era crente, 1, 2, e de repente veio o terceiro, quarto, e assim os demais foram aceitando a Cristo também. E se você é crente lá na sua casa, daqui a pouco outros serão, porque a luz, ela resplandece nas trevas, a luz dissipa as trevas. Se você estiver num lugar escuro e acender até um palito de fósforo, a escuridão é dissipada, então a luz vence as trevas. Então aonde tem um crente, tem um salvo, as coisas vão mudando, e vão mudando para melhor, porque lá tem um salvo. Então precisamos valorizar quando nossos filhos são crentes, os pais que têm seus filhos pequenininhos na igreja, os adolescentes, o jovem, devem dar valor a isto, apoiá-los, forçá-los para que eles continuem firmes, tem que dar todo o apoio, e isso é tão bonito, tão belo, sentir-se feliz, alegre, porque meu filho, minha filha, meu adolescente está na igreja, e é apoiar mesmo, chegar junto, fazer de tudo para que ele continue naquele fervor, porque você só vai sentir que é uma tristeza, uma decadência, quando ele desanima, porque às vezes você não está dando apoio. Aí ele desanimou, não quer mais saber de igreja, não quer mais cantar, porque você não apoiou, não estava junto, não forçou, e aí a tristeza toma conta. Então, meus amados irmãos, aproveitando esse gancho, eu digo aos irmãos, valorizemos aqueles que estão servindo a Jesus e sintamos privilegiados por tê-los em nossa família crentes. Então ela não deu valor e não se sentiu privilegiada por ter um marido crente. Agora, você está aqui, seu marido quem sabe não, mas você está aí orando, buscando a Deus, e é um privilégio para ele, e daqui a pouco ele vai estar aqui também, daqui a pouco a sua esposa, que não está, estará, seus filhos também estarão, porque você está orando, está intercedendo, você é luz, você tem exemplo, e esta vida sua para com Deus, as suas atitudes, vai fazer com que o Espírito de Deus possa falar no coração deles, e daqui a pouco, eles estão te acompanhando. Assim foi comigo, quando eu via minha mãe firme na igreja, assim foi com muitos da minha família, e assim também é com cada um de nós. Em segundo lugar,
ela não levou a sério o aviso dos anjos. Tomemos cuidado, irmãos. Nós estamos sendo avisados. Estamos sendo avisados constantemente pela palavra do Senhor. E são avisos que permanecem. Estamos sendo avisados. Os anjos avisaram. Disseram que Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas seriam destruídas. Nós estamos pregando isto. E nós também aqui dentro estamos sendo avisados disto. Mas não caia naquele conformismo, não, isso não vai acontecer já não, isso não é assim não, e você vai baixando a guarda. E você vai ficando despreocupado com isto, quando a Bíblia nos ensina a sermos sim, crentes envolvidos com esses avisos. Vocês já notaram que as pessoas estão muito preocupadas com muitos outros avisos que tem por aí? Preocupado com os avisos de restrições alimentares, por exemplo. Não coma isto, porque isso faz mal. Você só pode comer aquilo, que isso é bom. E todo mundo está preocupado. Hoje os nutrólogos, nutricionistas estão trabalhando bastante. Porque de uma maneira ou outra nós estamos sendo informados, e são avisos do que faz bem e do que faz mal para a saúde. E não estou dizendo que isso não é importante. Não estou dizendo que não é importante. Mas tem avisos aqui, que nós estamos diante deles, que são mais importantes do que esses. No trânsito está cheio de avisos também. Não entre por essa rua, que aqui é contramão, você pode causar um acidente, e vai causar danos físicos e também materiais. No aeroporto, você está sempre olhando lá para o quadro de aviso, para o painel, olhando para a hora do seu voo, porque você não quer perder aquele voo, tem um aviso, e você sabe das consequências se perder o voo. Os avisos meteorológicos, principalmente em lugares onde está acontecendo acidentes, lugares onde há tornados, furacões, não é? Então ali, as pessoas estão atentas para aqueles avisos, que pode acontecer. Mas a Bíblia está nos avisando alguma coisa, irmão. O Senhor Jesus está nos avisando também. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos sendo avisados, irmãos. Constantemente sendo avisados. Parece que não vai acontecer. O mundo continua como sempre. O sol nasce lá e se põe lá. Chega a época de chuva, chove. Chega o calor, chega o outono, chega o inverno. Tudo acontece como sempre. Mas está tendo avisos. Avisos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Porque quem quiser salvar a sua alma, perdê-la. Mas quem perder a sua vida, salvá-la. Então vamos entender isso, irmãos. Segundo lugar, não levou a sério o aviso dos anjos. Os anjos avisaram. E a Bíblia diz, Apocalipse 1:7, são avisos: eis que venho com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo os que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. 1 Tessalonicenses 5, de 1-3, mas irmãos, acerca dos tempos, das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, e como as dores de parto aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. São avisos que estão diante de nós. Mateus 24:44. Por isto, estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Hein? Jesus viu a hora que não pensais. Parece que a Bíblia quer nos ensinar que nós devemos estar envolvidos com Deus todos os dias, que a vida do crente é um andar contínuo com Ele. Temos que acordar inspirado, deitar inspirado, em viver
com o Espírito Santo, em obediência à sua palavra, todos os dias. Parece que todos os dias são iguais, mas não são iguais. Não, nenhum dia é igual ao outro. A gente faz dele uma rotina, a gente aplica a rotina, mas quando você vive em novidade de vida, nenhum dia para você será uma rotina. Cada dia será um dia que Deus te dá para você ter novas experiências com Ele, para você viver essa esperança gloriosa que é o retorno de Jesus. Você já orou assim? Já disse para Deus: Deus, meus dias estão passando, meus anos estão sendo vencidos. Quem sabe você já andou mais da metade do caminho, ou quem sabe já andou 60% do caminho, 70%, 80%, 90%, não sei, quem sabe 99%, falta bem pouquinho. E todo esse tempo que a gente está andando, irmão, cada dia é um dia diferente na presença do Senhor. É levantar pela manhã e agradecer: Senhor, eu te louvo por mais um dia que o Senhor me dá. Te agradeço por me fazer existir, porque o maior prazer que eu tenho é em poder ir te conhecendo ao longo da minha existência, e no futuro te ver cara a cara, te conhecer plenamente na eternidade. Não existe nada tão relevante como isso, irmão. Um dia estaremos diante dele, e como ele é, nós o veremos, e seremos semelhante a Ele. Não faça da sua vida uma vida rotineira, levantar naquela rotina, se assentar para ver o tempo passar, e para ver como é que fica. Não, irmão, cria situações para viver uma experiência nova com Deus cada dia que passa. E o interessante é que Ele quer se revelar a nós, irmão. Quer se revelar, porque o crescimento do crente se dá dessa maneira, através das experiências. Os anos vão passando, e hoje eu sou mais crente do que ontem, amanhã eu serei mais crente do que hoje. Deve ser o meu desejo, deve ser o desejo dos irmãos. E nós vamos vendo nos avisos, porque a Bíblia nada mais é do que carta de amor para a igreja. São avisos amorosos para a igreja, para que a igreja tenha sempre a sua esperança renovada. Então ela não levou a sério o aviso dos anjos. Você pode desprezar o que é falado aqui, você pode não fazer caso do que é ensinado aqui, mas você está indo contra a palavra de Deus. E a maior autoridade que existe é a palavra de Deus. O universo, ele se move harmoniosamente, tudo se move debaixo de uma harmonia, mas o que estabelece essa autoridade é a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Faz o sol ficar aonde ele está, faz a terra ter os seus movimentos de rotação e translação, faz as estrelas estar lá no seu lugar, faz as águas do mar continuar onde está, faz você acordar, depois deitar e dormir, e acordar de novo, e assim vai. Pela palavra existimos, e esta é a palavra que mantém a autoridade de Deus. Por isto devemos ouvir os avisos, irmãos. Os avisos. Tem coisas para nós que é muito importante, não é? Como é importante alguns avisos. Muito importante. Porém, o mais importante é o aviso que está aqui. Nós respeitamos muitos avisos, e às vezes deixamos de respeitar os avisos que estão na palavra de Deus. Terceiro erro da mulher de Ló, por isso o Senhor Deus manda a gente olhar para ela. Ela desobedeceu a ordem de Deus, desobedeceu. Ela não deu valor ao privilégio de ser casado com um homem justo, que era Ló, não levou a sério o aviso dos anjos,
e desobedeceu a ordem. Qual foi a ordem? Está lá em Gênesis 19, 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda essa campina, escapa-te lá para o monte, para que não pereça. Esta foi a ordem do anjo. Falou para aquela família: escapa-te por tua vida, e não olhes para trás de ti. Temos que respeitar exatamente o que Deus diz. O anjo disse que era para escapar e não olhar para trás. A mulher de Ló, ela desobedeceu. Ela começou obedecendo, escapando, mas olhou para trás. E a Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal. Ela olhou para trás. Isso significa algo para nós, irmãos. Que nós devemos obedecer. Não fica conjecturando, não fica criando aquilo que você acha. O achismo é perigoso para mim e para você. Nós temos que olhar para a Bíblia e obedecer. Obedeça. Se doer, obedeça a si mesmo. Se você não gosta, obedeça a si mesmo. Porque não obedecer traz consequências. E eu aprendo com a mulher de Ló. Ela não obedeceu e vieram as consequências. Vocês já observaram que tudo que a Bíblia ensina é para o nosso próprio bem? Se diz para você não matar, não mate. Já sabemos as consequências. Não roube, não adultere. Todos os ensinamentos é para o seu próprio bem. Não obedecer, vem as consequências. Eclesiastes 8:5, Salomão diz: quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. À medida que a gente vai caminhando com Deus, vai caminhando com Jesus, o Espírito Santo vai revelando essa palavra que é poderosa. À medida que isso vai acontecendo na minha e na sua vida, você vai enxergando o tempo, você vai enxergando as coisas. Vocês já observaram, irmão, que nós estamos sentindo que estamos no fim realmente? Será que é só eu que sinto isso? Certamente que não. Porque se você estuda a Bíblia, o Espírito Santo aplica a palavra no seu coração, você vive essa comunhão com Deus, você guarda os mandamentos, você começa a ter um sentimento das coisas que estão acontecendo, do tempo. Você começa a enxergar, ver o que é branco e o que é azul. Você tem a diferença diante dos seus olhos, do seu ser. É isso que Salomão está dizendo. Quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Vai descobrir o tempo de você fazer isso, o tempo de fazer aquilo, descobrir esse tempo que a igreja está vivendo, o tempo que nós estamos inseridos nele, e como fazer, de que maneira agir. É um coração sábio. A mulher de Ló se apegou ao mundo, irmão, e a Sodoma e Gomorra. Ela se apegou a tudo que estava ali. Para ela, naquele momento, foi um desperdício ela lembrar que o seu guarda-roupa estava cheio de roupas daquela época, da moda daqueles dias. Estou conjecturando aqui, fazendo uma aplicação. Ela lembrar do seu estilo de vida que ela tinha, que alimentava a sua carne, a sua natureza pecaminosa. Então ela sentiu que era um desperdício perder tudo aquilo. Ela sabia que algo ia acontecer, porque o anjo falou. Mas ela, que desperdício. Tem muita gente assim, que desperdício eu perder minha mocidade. Estou desperdiçando a minha força, desperdiçando a minha capacidade de ter muito mais que eu tenho, mesmo que seja de maneira ilícita. Chegou uma oportunidade para eu ficar rico, tem uma propina lá na empresa, isso vai me deixar rico, eu nunca vi tanto dinheiro, e a gente corre o risco de olhar para trás, olhar para as coisas que você fazia quando não era um salvo em Jesus,
E aí você dizer, não, eu não posso desperdiçar isso. Que momento que eu estou tendo, olha só, é muita coisa para mim. Cuidado, irmãos. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. O que o texto está querendo dizer? Quem quiser salvar a sua vida à sua maneira. Jesus fala essas palavras logo após citar a mulher de Ló, porque ela queria se salvar à sua maneira, e ninguém se salva à sua maneira, só se salva à maneira que Deus determinou, através da sua palavra, através de Jesus Cristo. Ela queria se salvar, e a salvação está na obediência, e para obedecer, é seguir o que está ensinado na palavra do Senhor. Então não tem como a gente querer dar uma mascarada nas coisas de Deus, querer se salvar, ou por mérito, ou por capacidade, ou rumando alguma maneira para ter tudo ao mesmo tempo, não existe, irmão. Por isso, salvar-se-á aqueles que renunciam a si mesmo, que abrem mão, não quero, não aceito isto, eu já tenho o que é mais precioso para a minha alma, que é o próprio Senhor Jesus. Eu lembro um pregador que jogava num time muito famoso aqui no Brasil, muito famoso, e o Senhor o chamou para pregar. Ele estava pregando e eu observei quando ele contou esse testemunho. Ele foi chamado, ele era o titular do time, foi chamado pelo Senhor no campo de futebol. E o que ele fez? Ele abandonou. E quando ele abandonou o jogo de futebol, alguém chegou até ele, um outro time muito rico chegou até ele e fez uma oferta imensa para ele. Ele ia ganhar muito mais. Sabe qual foi a resposta desse pastor hoje, que já é velho e ainda prega? Olha, não vou aceitar o convite, porque Jesus chegou primeiro que vocês. E hoje ele continua sendo pastor e pregador. Irmão, tem muita coisa que vai tentar nos tirar do foco. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem perder a sua vida, por amor a Cristo, achá-la-á. A vida está em Cristo, irmão. Não pense os senhores que o mundo não está aí com toda a sua... com todos os seus bens, nas suas prateleiras, querendo nos convidar para Ele. Mas nada disso é tão importante quanto a salvação que temos em Cristo. Ela desobedeceu à ordem de Deus. O anjo disse, escapa-te por tua vida, mas ela não obedeceu. Não olhe para trás de ti. Ela fez exatamente o contrário. Ela olhou para o mundo. Ela olhou para aquilo que ela fazia, para o estilo de vida. Às vezes o estilo de vida pode ser meio pragmático. O estilo de vida pode estar trazendo algum benefício no momento, mas lá na frente, ele traz choro e lágrima. Então ele virá como ladrão. Não virá como ladrão para mim, para você, porque você está guardando a palavra do Senhor, e quem guarda a palavra do Senhor está vigiando para esse momento. Jesus não vai pegar a igreja distraída, desapercebida, não. A igreja, ela vive a palavra do Senhor. Quarto lugar, ela amou mais as coisas do que Deus. Ela amou mais as coisas do que Deus. Colocou as coisas da vida como em primeiro lugar. E o primeiro lugar, já disse para os irmãos, é inegociável, irmão. É Jesus em primeiro lugar em qualquer situação. O que estamos vendo hoje na sociedade é a inversão de valores. Hoje você vê nitidamente a inversão de valores. O corpo é mais importante do que a alma. Todo mundo está preocupado. Nunca vamos malhar o físico. Também não sou contra isso não. Pode malhar o físico aí, pode exercitar, e é bom que exercite mesmo, caminhada, etc. Tudo é para a saúde. Mas só que houve uma inversão de valores.
O físico, o corpo é mais importante do que a alma. Cuidam-se bem do corpo, que vai deteriorando com o tempo. Eu não conheço ninguém fazendo academia aí com 200 anos. Você conhece alguém? Não, 200 não, vamos colocar menos, né? 100 anos, eu não conheço, só tem uma pessoa com 100 anos lá fazendo academia, pode ter, mas 120 já é impossível. Não está levantando nem o braço mais. Porque o homem exterior vai ser destruído, o homem exterior vai ser corrompido, está determinado na Bíblia, não tem como lutar contra isso. O exercício é bom, enquanto você está existindo, vai exercitando, é bom, mas para você o mais importante é a sua alma. Cuida dela, meu irmão, cuida da alma. Muita gente preocupada, né? Cuidado físico, eu também preocupo. Eu faço minhas caminhadas, tenho meus exercícios, eu tenho sim. Não vai pensar que eu estou falando contra você que faz exercício, academia. Não. Eu não estou explicando, não estou ensinando isso aqui na igreja. Eu estou explicando para os irmãos que o mais importante é a alma. Esse pastor que eu falei, que saiu lá do campo de futebol, eu estava com ele num congresso e ele falou lá no culto: irmãos, tem muita gente malhando nas academias, malha, mas a alma não está sendo malhada. Eu malho a minha alma pelo menos 1 hora todo dia, no joelho, na oração. Tem que malhar a alma, irmão, tem que esculpir a alma, comunhão com Deus. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Hein? Inversão de valores, coisas e pessoas. Coisas são mais importantes do que pessoas. Para essa mulher aqui, as coisas eram mais importantes do que o próprio Deus. O ter é mais importante do que o ser. Ambição versus honra, né? Pessoas estão mais voltadas para o vil metal do que para o próprio caráter. Olha aí esse caso master. O que tinha que dar exemplo, os que tinham que dar exemplo são os que estavam lá estão envolvidos até o talo, em falcatrua, em justiça, quando muita gente morrendo nas filas de hospitais, crianças morrendo, e tantas outras situações que acontecem no país, mas os bonitões lá, vivendo de dinheiro dos velhinhos, né, no INSS também, né, uma outra CPMI que está acontecendo, e assim a vergonha que você está vendo. Israel já passou por isso, mas meus amados, o justo juiz virá ainda, e está escrito que ele virá como ladrão. Está todo mundo aí de boa, mas chegará a hora do acerto de conta. Ninguém escapa desse momento. Muito bem, na verdade essa inversão de valores fez com que o mundo ficasse de cabeça para baixo. É o que estamos vendo. O que era certo é errado, e o que é errado é certo. O mundo está de cabeça para baixo. E em quinto lugar, para encerrar, ela perdeu a última oportunidade de ser salva. A última oportunidade de ser salva. Todos nós temos oportunidade, irmãos. Deus está dando oportunidade para os homens, mas não vamos perder a oportunidade de continuarmos salvos. Muitos estão perdendo a oportunidade de ser salvo. Eu contei para os irmãos que o grande evangelista Moody, ele estava se preparando para uma cruzada que ele ia pregar naquela noite, e ele passou por um sono, e Deus lhe deu uma revelação. Ele viu quando os demônios se reuniram lá onde ele ia pregar, e foi feita uma assembleia, e ficaram lá discutindo, como que eles impediriam das pessoas ouvirem o que Moody ia pregar, porque Moody ia pregar o evangelho. Então, pediu sugestões, e os demônios, e tinha um que liderava, e os demônios falavam, e levantou um lá e disse: olha, quando o Moody estiver pregando, vamos falar para todo mundo aí, que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, que muito está pregando a Bíblia, mas que a Bíblia que está pregando não é totalmente a verdade. Aí eles analisaram aquela propositura, mas não passou. Aí depois o outro levantou: vamos falar o seguinte, que Jesus não é Deus,
que Jesus não é o Salvador, também não passou. Aí levantou um terceiro lá e disse o seguinte: vamos falar que a Bíblia é a verdade, vamos falar para eles que o Moody é um homem de Deus, vamos falar para eles que tudo que o Moody está pregando é a verdade, mas vamos colocar no coração deles que eles não precisam tomar nenhuma decisão agora, que tudo que Moody está falando, aí eles podem tomar uma decisão depois, quando estiverem bem velhinhos. Vamos colocar isso no coração deles. E esta foi a propositura que toda a assembleia aceitou e aplaudiram. E é isto que o diabo está fazendo, falando em muitos corações que a pessoa não precisa tomar decisão não. Você não precisa tomar decisão que agora não. Deixa para depois, você vai ter outras oportunidades ainda. E nisto, muitos estão saindo dessa vida sem saber que perderam a última oportunidade. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Amém, igreja. Vamos colocar de pé e agradecer.